Gente, eu fiquei pensando muito se eu faria ou não esse vídeo, porque eu fiquei muito na dúvida se ele estaria a serviço de alguma coisa positiva ou se ele estaria só botando mais lenha na fogueira e não estaria sendo benéfico pra ninguém. Mas acabou que eu tô fazendo esse vídeo porque eu acho que contar essa história vai ser positivo de alguma forma, inclusive para alguém que talvez esteja na mesma situação que eu e a Aimee. Bem, para quem acompanha o canal sabe que a gente está nesse processo de mudança de talvez vir morar aqui em Portugal. E aí, por conta disso, a gente começou a olhar vários apartamentos para poder alugar um apartamento aqui. E foi nessa situação que a gente acabou sofrendo um discurso xenofóbico, onde a gente ficou, de verdade, bem chateado, bem mal. Nós não recebemos de uma forma positiva. Se é que alguém recebe um discurso xenofóbico e, tipo, acha legal, acha maneiro? Acho que não, né? Acho que ninguém. Só que antes de contar a história propriamente dita, eu acho bacana contar um fato que eu acho que poucas pessoas sabem na realidade. Todo mundo já tá sabendo que tá rolando um grande êxodo do Brasil para Portugal. O que pouca gente sabe é que esse movimento migratório já rolou algumas vezes no passado. Não é a primeira vez que tem esse boom de muitos brasileiros virem aqui para Portugal. E o que as pessoas sabem ainda menos é que num desses movimentos anteriores, que não é esse que tá acontecendo agora, muitos brasileiros vieram para cá e decidiram aplicar aquilo que vocês já devem estar imaginando, que é um jeitinho brasileiro. Aquela coisa meio malandra de eu vou tirar vantagem de alguém e eu vou me dar bem porque alguém é trouxa. A gente infelizmente ficou com essa fama aqui porque muitos brasileiros alugavam os apartamentos e aí de repente sumiam, ou então paravam de pagar, e parece que não tinha uma lei aqui na questão dos aluguéis, aqui se chama arrendamento, né? Não é aluguel que falam, mas não tinha uma lei muito concreta, muito forte, onde você tinha que, tipo, a pessoa não paga e aí ela tem que sair do apartamento. Isso não existia. Então muita gente se aproveitava disso e aí, tipo, parava de pagar e ficava no apartamento, sabe? Tipo, não tinha esse lance de ser despejado. Agora parece que é um prazo muito menor que você tem caso você não pague e tudo mais, eles deram uma reforçada na lei. Agora que já temos esse fato conhecido, vamos dar prosseguimento a essa história. Fomos visitar vários apartamentos e um dos apartamentos que a gente visitou tinha o dono lá mostrando o apartamento e esse rapaz era muito simpático. Ele era uma pessoa que olhava no seu olho, sabe? Não era uma pessoa assim com uma falta de comunicação, não, ele de fato olhava dentro do seu olho. A gente ficou aí uns 25 minutos, quase meia hora, conversando com ele várias coisas que nem tinham a ver propriamente com o apartamento. E papo vem, papo vai, eu e a Aimee a gente mencionou que nós sabíamos dessa fama dos brasileiros que eles deixaram aqui. E aí esse rapaz respondeu, bem, eu não sei os outros portugueses, mas eu não sou assim, eu me relaciono com cada pessoa. Eu tô vendo aqui vocês e eu vou confiar em vocês. E aí eu respondi a esse moço falando uma coisa que eu defendo tanto aqui no canal. Moço, peraí, vamos dar um nome pro moço? Vamos chamar ele de Alberto Dinossauro. Alberto Dinossauro? Pois é, que legal que você pensa assim. A gente não pode generalizar, né? Porque eu acho que sempre quando a gente generaliza, a gente comete algum tipo de injustiça, porque a gente está generalizando. E as pessoas são indivíduos, elas se comportam e agem de formas individuais. E aí quando a gente generaliza uma sociedade, um comportamento, uma etnia, a gente está sendo injusto. Porque cada pessoa é de uma forma, e não é a etnia, a sociedade, comportamento onde ela se enquadra que vai definir a pessoa. E aí ele falou, claro, você está coberto de razão, a gente pensa igual. Beleza, ficamos super interessados no apartamento, adoramos o senhor dinossauro, ficamos muito contentes dele ter sido tão simpático com a gente e dele ser um pouco mais próximo que as outras pessoas que a gente tinha conhecido e falado até então. Ele respondeu pra gente, mandando todos os documentos que a gente precisava. E era muito mais documento que a gente imaginava. Respondemos e falamos, ok, vamos providenciar esses documentos. Essa última conversa, onde ele pediu essa série de documentos e a gente respondeu falando que iríamos providenciar esses documentos, foi no dia 23 de dezembro. E nesse interim, nesse meio tempo, nós estávamos lá tentando providenciar os documentos, que eram muitos e coisas muito difíceis. Chega no dia 26 e ele simplesmente manda uma resposta assim, bom dia. Acho imensa graça como vocês estavam super preocupados com a imagem que os portugueses têm dos brasileiros. Abre aspas. Os brasileiros são todos boas pessoas. Não devemos, por causa de alguns casos, generalizar e achar que os brasileiros são todos iguais. Nós somos boa gente. Fecha aspas. Depois desprezam simplesmente o que disseram e não são capazes de escrever um simples e-mail a dizer que, afinal, não tem interesse na casa. Quero vos agradecer porque a casa está arrendada a uns portugueses e eu tinha várias pessoas interessadas de várias nacionalidades. E vocês ajudaram muito na minha decisão. Obrigado. Eu não vou mentir que eu e a Aimee, a gente ficou bem chateado com esse e-mail. Ele não caiu bem pra gente. Embora seja um e-mail, é só, sabe, palavras grosseiras de uma pessoa que a gente não conhece, não tem intimidade. Ele pesou bastante, pegou mal, caiu mal, a gente digeriu mal ele, porque
era esse o meio tempo que a gente não tinha decidido ainda por completo se a gente ia vir morar aqui ou não. Então a gente estava em uma crise danada, tinha horas que eu decidia que eu queria voltar, e aí ao mesmo tempo ela queria ficar, e aí às vezes ela queria voltar e eu queria ficar, e a gente estava assim numa montanha russa. Foi difícil a gente decidir que a gente quer ficar aqui. E eu imagino que seja difícil para qualquer pessoa que decide morar em um lugar, num país diferente, onde você não tem base nenhuma de nada, onde você não tem uma família, você não tem ninguém. Se ele tivesse esboçado esse comportamento desde o começo, ele fosse distante, fosse uma pessoa ríspida, beleza. O que machucou a gente foi essa surpresa. Outra coisa também que eu fiquei pensando, que me surgiu na cabeça esses dias, estava conversando com a Aimee, eu sinto uma certa culpa, quase que uma responsabilidade de mostrar que nós brasileiros não somos um povo ruim, não somos um povo que não é confiável, que não é corrupto ou qualquer coisa do gênero. É uma culpa muito esquisita, porque eu sei do meu caráter, eu sei que eu sou honesto, eu sei que eu sou muito justo no trabalho que eu faço, nas coisas que eu faço e como eu me comunico com vocês. Só que é quase intrínseco, é quase como se estivesse aqui grudado na pele que a gente tem uma imagem a zelar como brasileiros. E olha como é uma sensação ruim essa, porque eu não consigo destacar essa generalização que já foi feita dos brasileiros. Então, ao mesmo tempo que eu consigo entender o comportamento, de repente, de alguém que chega com uma certa distância porque sabe dessa fama, eu acho muito doido pré-julgar essa pessoa porque ela veio de algum lugar. Ou, na realidade, o oposto também. Digamos que eu tivesse feito uma burrada, não tivesse sido bacana com o cara. Ele julgar os brasileiros através de mim tá erradíssimo também, né? É pegar um exemplo que você escutou, que você viveu e entender que, de repente, todo um povo é assim. Eu acho isso uma ideia muito torta, muito estranha, muito esquisita, não entra na minha cabeça. A gente se vê na próxima, um beijo, tchau, tchau.